Agora a gente volta a olhar aqui para o Brasil para falar sobre a agenda de votações da Câmara dos Deputados, que essa semana vai ser uma maratona. Nessa pauta, há o projeto de lei que classifica como crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas. Essa proposta ficou conhecida como PL do metanol e ganhou tração após os casos recentes de mortes provocadas após o consumo de bebidas batizadas com metanol. Para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o relator do projeto, o deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Gostaria inicialmente que a gente falasse da motivação geral desse projeto. De que maneira o senhor considera, deputado, que ele vai combater de maneira efetiva essa adulteração das bebidas, principalmente destiladas em São Paulo? Olá, boa tarde a toda a audiência da CNN, agradecer pela oportunidade. Bom, das discussões que nós fizemos nas últimas semanas a respeito do tema, a gente vai apresentar um texto que, na minha opinião, é uma evolução à proposta inicial, que não se trata apenas de transformar o crime em crime hediondo, e sim a gente observar as dificuldades que hoje o aparato policial tem em tipificar o falsificador e, de fato, levar o processo no inquérito e na justiça para penalizar esse criminoso. Então, a gente está criando consenso de que a pena é muito baixa para falsificação, sobretudo de alimentos e bebidas. Portanto, a gente está propondo uma tipificação nova no Código Penal que permita à autoridade policial a enquadrar esse falsificador só pelo fato de ter itens de falsificação com a intenção de falsificação. Como é classificado, por exemplo, uma falsificação de moeda. Isso vai inibir o criminoso e permitir à autoridade policial de poder fazer a prisão em flagrante ou no processo investigatório e, de fato, enquadrar esse criminoso num crime que vai variar de 4 a 8 anos. E caso esse crime, essa falsificação cause lesão corporal grave ou homicídio, aí a gente tipifica ele como crime hediondo. Para além disso, a gente pretende mexer na lei de resíduos sólidos e qualificar os vasilhames de uso único, esses que são usados para envasar uísque, vodka, gin, que são as bebidas que foram acusadas agora nessa crise de falsificação com o metanol, para que a indústria se responsabilize obrigar eles na logística reversa, que significa responsabilizar a indústria, a cadeia de distribuição, a dar uma destinação final para esse produto, para que ele não fique aí exposto no mercado, para que qualquer um possa ter acesso a esse produto e facilite a adulteração desse produto. E, por fim, a gente propõe que o governo crie um sistema nacional de controle e rastreabilidade de produtos sensíveis, que vai desde dos alimentos, bebidas, passando por cigarro, minério, agrotóxico e outros produtos que têm um alto índice de contrabando no seu comércio no país. Deputado, tudo bem? A Tainá aqui falando. Tem um outro ponto que chama a atenção no seu parecer, porque foi acrescido a esse relatório parte daquela medida provisória que foi derrubada pela Câmara dos Deputados, que previa uma compensação à alta do IOF, né? Tem alguns pontos, eu vou pedir para o senhor destrinchar para a gente, que estão previstos nesse projeto do metanol, e entender melhor, porque são medidas que nada têm a ver, né, que não conversam com o projeto sobre o metanol. A quem atende a inclusão dessas medidas e quanto ela vai gerar, né, em previsão aí orçamentária, já que o governo está correndo atrás dessa compensação que previa algo em torno de 30 bi. Vai atender ao que o governo precisa nesse momento? Está consensuado com os deputados, com a Câmara dos Deputados, ou é somente atendendo a um pedido do governo? Olha, Tainá, você está se referindo a medidas da medida provisória 13013, Sim. que foi rejeitada a urgência há 3 semanas atrás pela Câmara. Os itens que estavam lá, em grande medida, tinha consenso no parlamento para votar, sobretudo aquelas que se referem a controle de gastos, né? Então, observando que isso tem a ver com a nação, ou seja, se o governo tiver um descompasso
na execução do orçamento. Isso prejudica todas as políticas, sejam elas sociais, econômicas e até essas novas ferramentas que a gente cria nesse projeto, que o governo teria que implantar um sistema de controle e rastreabilidade de produtos sensíveis para evitar situações como essa de contaminação com o metanol. O que a gente está propondo ali são medidas que, na minha opinião, têm consenso da Câmara, porque até aqui ninguém é contra controle de gastos, né? Então, eu tomei essa iniciativa de emprestar uma carona a essas medidas para que elas pudessem ser aprovadas esse ano ainda. Nós estamos falando aqui da compensação de PIS e COFINS, que é aquela coisa das empresas não poderem usar o crédito desses tributos em outra cadeia de negócio, o que gera aproximadamente um buraco na arrecadação em torno de 8 a 10 bilhões ano, né? Para além disso, a gente está prevendo aqui medidas importantes com relação ao controle da cessão do auxílio defeso, que tem ali já apontado pela CGU indícios de benefícios dados para além daquilo que a lei oferece de direito para as pessoas e estabelece um teto para que o orçamento seja respeitado anualmente e não estoure em função desses benefícios. Tem ali ajustes com relação à Previdência, que é o Comprev, que é aquela compensação que institutos de previdência municipais e estaduais acabam fazendo anualmente com o INSS, portanto a gente está estabelecendo ali um limite para que isso seja respeitado dentro da execução orçamentária. O Ateste-Med, que é a partir de uma nova política que o governo vai fazer agora, com a dificuldade de contratar peritos médicos, de oferecer a execução da perícia médica também por telemedicina, que é uma implantação de um programa que o governo está fazendo não só para as suas autarquias, mas para toda a população em geral. E, por fim, a inclusão do pé-de-meia no orçamento da educação sem limite, que é um programa que vem dando certo, já reduziu a evasão escolar em 25% no primeiro ano de atividade, com a perspectiva de reduzir ainda mais nos próximos anos. Então, são medidas que eu considero que são importantes para o país, independentemente do rito legislativo, porque esses pontos já foram debatidos a exaustão no Congresso Nacional. Vamos lembrar que isso tudo passou por uma discussão na comissão mista, que tinha senadores, deputados, e, na minha opinião, só não foi aprovado por uma intervenção, uma ingerência, uma intervenção externa dos governadores daquela época, querendo fazer uma derrota política ao governo sem medir as consequências orçamentárias que pudessem oferecer ao país. Relator, então, o pé-de-meia ficaria fora do arcabouço fiscal, seria essa a ideia, para que não haja cortes para o ano que vem, o ano eleitoral. E, além disso, o senhor já chegou a calcular que alívio dariam todas essas medidas para as contas públicas? Um percentual ou um valor? Não, ele não fica fora do arcabouço. O pé-de-meia foi financiado pela criação de fundos específicos, obviamente que não tem recurso todo ano para isso. O que a gente está propondo é colocar ele dentro do orçamento da educação e transformar ele na lei com uma bolsa, como é a Bolsa CAPES, bolsa que oferece, por exemplo, aos professores de modo geral. A ideia é a gente garantir que o programa funcione anualmente sem prejuízo de orçamento. Lembrando que o orçamento da educação no governo do presidente Lula vem crescendo de maneira substancial, portanto não tem prejuízo, também não tem desrespeito à legislação fiscal. Agora, o valor que essas medidas poderiam trazer para alívio nas contas públicas. Como eu disse, com relação a PIS e COFINS, nós estamos falando aí que o governo deixa de arrecadar em torno de 8 a 10 bilhões, segundo o próprio relatório do Ministério da Fazenda. As outras medidas necessariamente não têm um valor, não dá para dizer cravar que é 1 ou 2 ou 3 bilhões. É mais uma reorganização e uma imposição de limites a esse gasto, que muitas vezes acontece para além da capacidade de execução do governo. Então é difícil você falar em valores, lembrando que dessas medidas, nenhuma delas são arrecadatórias. Nós estamos falando em controlar gastos no orçamento para que a gente possa ter mais assertividade com relação à execução. As medidas arrecadatórias, os tributos criados sobre juros de capital líquido, sobre fintechs, enfim, eu não estou colocando no texto porque eu penso que essas vão ter contradições e aí qual é o risco da gente não aprovar o relatório no plenário.
Isso que eu ia te perguntar agora, deputado, o senhor deixou aí a bola quicando. O presidente Lula já teria até avalizado uma proposta que está com o Ministério da Fazenda, já se encaminhando para a Casa Civil, nesse sentido de taxação das bets e das fintechs. Eu ia te perguntar sobre hoje o ambiente. A gente sabe que existe um lobby muito pesado entre os parlamentares, das bets sobretudo. Houve muita resistência a esses trechos quando da votação da MP. O senhor acredita que esse cenário de resistência ele vai se repetir? Já houve uma comunicação expressa do Executivo à base no Legislativo para tentar diminuir essa resistência entre os deputados? Qual vai ser o comportamento da bancada do PT? Já adicionando mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, deputado, diante dessa proposta específica sobre bets e fintechs. Olha, a posição da bancada do PT é muito clara com relação a esse assunto. Nós somos, como fomos na votação da urgência de taxar os que a gente chama de BBB, né? Bancos, bets e bilionários. Tanto é verdade que o nosso líder Lindbergh, com a assinatura da bancada, protocolou um projeto agora propondo elevar a tributação das bets. Então, assim, o que eu tenho de informação do governo a respeito desse assunto é o mesmo nível que você tem. São suposições, são perspectivas, nada de concreto. Nesse momento, eu estou concentrado em aprovar esse PL do metanol e mostrar para a sociedade brasileira, dar uma resposta para a sociedade brasileira e contribuir para que a autoridade policial possa investigar com mais rigor esses crimes de falsificação, reestabelecer essa confiança do mercado de bebidas com relação à sociedade, porque teve uma queda grande no consumo, nós estamos falando de empregos e uma parcela importante da economia, hotéis, bares, restaurantes, enfim. Agora, com relação a novas propostas de cunho arrecadatório, é uma medida que deve estar sendo estudada pelo ministro Fernando Haddad, com a participação do presidente Lula, mas eu não tenho essa informação com exatidão. A posição da bancada do PT é essa, que nós deveríamos aumentar os tributos para esses setores como uma maneira de oferecer justiça tributária, ou seja, são setores que pagam muito pouco perto daquilo que faturam, para que a gente possa direcionar esses recursos a políticas que possam fomentar a economia real, o setor produtivo, que gera mais emprego, que tem uma margem menor na sua atividade, portanto, precisam do Estado ali incentivando, né, esse crescimento. Obrigado, deputado. A gente conversou com o Kiko Seleguin. Ele é o relator desse PL do metanol, que pode ajudar aí no combate a essa série de contaminações e mortes ocorridas no Brasil inteiro. Já são 15, a maioria no estado de São Paulo. Obrigado, deputado. Boa sorte nessa votação. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês e até a próxima.